O problema da defesa da independência de classe e o problema da democracia operária, de que seja a classe operária, a classe trabalhadora que governe, não são valores que são secundários, não são caprichos do trotskismo, não são caprichos do PSTU. Essa é uma diferença de fundo que nós temos com o stalinismo de conjunto, do PCdoB, com o PCB, e é uma diferença de fundo que nós temos com o PT, do ponto de vista programático. Eu te diria, inclusive, que quando o PT surgiu, ele era menos stalinista nesse sentido do que é hoje, porque o PT era anti-stalinista. O PT defendia a democracia interna dentro do partido, ainda que com deformações, né? O PT negava a conciliação de classes. Assim que o PT nasceu, a ampla maioria da militância do partido era completamente avessa a isso, ainda que a direção do partido já defendesse essa concepção desde antes, mas ela levou quase 10 anos para impor essa concepção ao partido. E foi preciso acabar com a democracia dentro do partido para que a direção do PT pudesse conseguir um controle completo sobre o partido e fizesse a transição que permitiu, em 2002, fazer uma aliança com o Zé de Alencar e o partido não explodir. Começou expulsando a Convergência Socialista, em 92 ainda. Nós fomos expulsos por isso, porque não era possível fazer o movimento que eles fizeram no PT para adaptá-lo a um programa de conciliação de classes e acabar com a democracia interna do partido, mantendo as organizações, pelo menos a nossa organização, dentro do partido. Uma boa parte da esquerda continuou dentro do PT e, infelizmente, depois foram se degenerando junto com a direção do PT, né? Então, esse problema é um problema muito importante. Bom, agora, defender, ou seja, rechaçar a burocracia stalinista, o monolitismo partidário que o stalinismo impôs ao Partido Comunista da antiga União Soviética e aos partidos comunistas do mundo todo, não quer dizer que a gente seja um partido que funcione de qualquer jeito, não. Nós somos um partido leninista. Por que um partido leninista pressupõe isso? Uma democracia férrea, muito forte, que é a exigência, em primeiro lugar, do objetivo que nós temos. Nós não somos um partido organizado para disputar eleição. Porque disputar eleição, gente, é fazer campanha eleitoral a cada 2 anos. A disciplina, nós sabemos como é que funcionam os partidos eleitorais por aí. Às vezes a disciplina atrapalha. Você ganha voto, não é assim? Você tem um programa, você tem que defender o programa, você tem que defender determinada proposta, você não pode defender qualquer coisa para ter voto. E nós sabemos que os partidos que adotam esse caminho fazem qualquer coisa nas eleições para ganhar voto. Então, um partido centralizado não pode fazer isso. O candidato tem que levar o programa do partido. Então, em primeiro lugar, a centralização é uma necessidade dado o nosso objetivo, que é fazer uma revolução para tirar a burguesia e suas instituições do poder e para colocar no poder a classe operária. E essa revolução vai se fazer pela força, pela mobilização da classe trabalhadora, não vai ser só pelos bons argumentos. Isso exige disciplina, unidade férrea da militância do partido na sua ação cotidiana, para defender uma política e para organizar a luta da classe. Então, essa disciplina é necessária, em primeiro lugar, para isso. Agora, essa disciplina, ela é necessária também para que a gente possa estabelecer com o conjunto da classe uma relação que seja interativa. O centralismo democrático, ao contrário do que parece, ele não é um sistema de funcionamento do partido. As teses da Terceira Internacional, inclusive, elas dizem com clareza, ou seja, o centralismo democrático é o meio pelo qual a direção do partido, ou seja, o centro político do partido, se relaciona permanentemente com o movimento de massas. O que eles querem dizer? O partido, a partir do seu centro, elabora uma política. E a militância do partido, toda a militância que está nas frentes de atuação, leva essa política para o movimento. Essa política vai repercutir de alguma forma. Vai cair bem, vai cair mal, vai ter proposta de correção daqui, proposta de correção dali. Isso volta, justamente através do debate que é feito dentro do partido pela militância, volta para a direção do partido para ajustar, para corrigir. A elaboração da política do Partido Revolucionário é feita a partir do centro, mas ela não é feita desligada da realidade concreta da atuação, nem da realidade concreta da classe. Ela precisa absorver essa realidade, e ela absorve através desse funcionamento. Agora, para que o partido possa fazer uma experiência com a política que elaborou e trazer de volta, ele tem que atuar com a mesma política no país inteiro, em todo canto. Ele não pode defender uma coisa em cada lugar, não é? Agora, para que o partido possa atuar de forma centralizada, o partido tem que participar da elaboração da política, tem que haver uma ampla democracia interna. Eu diria para você que, muito longe do monolitismo, não existe nenhum partido nesse país que tenha mais debate político interno do que o PSTU. Não existe nem de longe. No nosso partido, gente, toda semana se reúne os núcleos do partido. E, estão reunindo agora na quarentena.
De que jeito? Pelo Zap, pelo Skype. A turma está dando um jeito, né? Mas se reúne toda semana para quê? Para discutir a política do partido e discutir de que forma vai aplicar. E quando discute de que forma aplica, depois faz o balanço, aí critica. A direção do partido centraliza o partido. Depois eu vou chegar ao problema do Congresso. A direção centraliza o partido, ela define a política e se aplica a política definida. Agora, a partir da experiência concreta, a militância discute, critica, sugere, propõe mudanças e a direção vai ajustando as coisas. Então, ao vai e vem. Às vezes a gente nem consegue fazer direito isso, para dizer bem francamente para você. Mas esse é o esforço permanente nosso, né? De fazer o debate, de fazer a experiência com a política, volta, corrige. Agora, isso só é possível porque a militância desse partido discute tudo que faz. E de que maneira se centraliza o partido? Por onde? Ou de onde sai a força de centralização do partido? Nosso partido faz um congresso todo ano. Todo ano. Período de pré-congresso, se abre um processo de debate dentro do partido, onde a militância pode se organizar, a direção do partido divulga os seus documentos, com as suas opiniões sobre situação política, sobre plano de construção do partido, a militância discute, se houver diferenças, as pessoas têm direito de se organizar, de fazer sua tendência, de fazer sua fração, têm o mesmo direito que a direção do partido de discutir e defender suas opiniões em todo o partido. Fim do período de pré-congresso, os núcleos do partido elegem os seus delegados, esses delegados compõem o Congresso, e esse Congresso é a máxima instância de direção do partido. O Congresso decide qual é a política que o partido vai levar no próximo período, decide qual é o plano de construção e elege a direção do partido que vai, até o próximo Congresso, centralizar a política do partido e a ação do partido. Por que isso? Porque o Congresso do partido, ele representa a vontade do conjunto do partido. Ele é a expressão dessa vontade por quê? Os delegados da base do partido. A direção do partido não tem direito de voto no Congresso. Quem tem direito de voto são os delegados de base. O Congresso expressa a vontade de todo o partido. Então, ele decide qual é a política, quais são os planos. E elege uma direção que vai representar o Congresso do partido durante o período até o próximo Congresso. Agora, essa direção pode fazer qualquer coisa? Não. Ela é a mais centralizada. Ela é obrigada a seguir os planos que foram votados no Congresso, pela base do partido, pelo conjunto do partido. E assim funciona o partido. Então, esse debate é um debate permanente. Não existe nenhum partido nesse país aqui que passe longe de ter um processo de debate permanente como esse. Longe de nós a defesa do monolitismo, o que há uma diversidade de ideias imensas, e é isso que fortalece o partido. É esse debate permanente, o choque de ideias, que permite ao partido chegar na melhor política, chegar numa resultante melhor, que saindo da cabeça do choque das ideias de todo mundo, é muito melhor do que qualquer ideia que possa sair da cabeça do melhor iluminado. Nós não temos iluminados entre nós. Nós não temos dirigentes que são donos do partido. Veja, eu formalmente sou presidente nacional do PSTU, porque nós precisamos ter uma pessoa que diga que é presidente para poder registrar lá no TSE. Mas os meus direitos dentro do partido são os mesmos do último militante que entrou no partido a semana passada. Eu não tenho nenhum direito além desse militante. E é assim que tem que ser. A nossa direção não tem secretário-geral, não tem chefe. É um coletivo. Esse coletivo discute coletivamente e decide coletivamente as coisas, assim como funcionam também as direções regionais e os núcleos do nosso partido. Então, longe do monolitismo, é um partido que tem um profundo e sistemático processo de debate interno. Agora, é centralizado? É disciplinado? É. Isso implica também uma compreensão que é o seguinte: nós, quando entramos num partido como o nosso, a gente espontaneamente adere a um projeto coletivo e coloca esse projeto coletivo acima daquilo que são as nossas vontades individuais. Isso para nós também é muito importante, porque o nosso partido não tira a liberdade de ninguém, porque tem muitas pessoas e muitos companheiros, muitos militantes inclusive, que ao reagir, ao rechaçar o que é o stalinismo, a burocracia, ao rechaçar o que é a forma como o PT, como a direção do PSOL trata os seus militantes, a forma como os sindicatos tratam muitas vezes os trabalhadores, ao rechaçar tudo isso, tende a dizer o seguinte: não, aqui uma coisa democrática é onde eu possa fazer o que eu quiser. Isso está errado. Está errado, sabe por quê? Porque isso significa dizer que a minha vontade pessoal é mais importante do que a luta da minha classe. E se eu entendo que a luta da minha classe, para que ela possa ser vitoriosa, para que eu possa destruir o capitalismo, construir o socialismo, ou seja, libertar a classe operária e a classe trabalhadora da exploração, da opressão, da humilhação que ela sofre, para que eu possa acabar com a discriminação
contra os negros, contra as negras, para que eu possa acabar com a violência contra as mulheres, a discriminação que sofrem as pessoas LGBT, os imigrantes em geral, para que eu possa ter um mundo em que todos possam ter uma vida digna, possam ter acesso às suas necessidades materiais, possam se desenvolver espiritualmente. Para que eu possa ter tudo isso, eu preciso de uma luta organizada da minha classe. E eu preciso de uma direção política para essa luta. Eu preciso desse partido disciplinado e centralizado. Se eu entendo isso, não há nenhuma decisão mais livre, não há nenhum exercício mais completo da liberdade que um militante possa fazer do que se dedicar a disciplinadamente militar nessa organização. Abrir mão muitas vezes da sua vontade pessoal, da sua preferência pessoal, a serviço dessa luta maior, que é a luta da nossa classe. É dessa forma que a gente vê. Então, as pessoas que entram no nosso partido não abrem mão das suas vontades, não abrem mão das suas ideias, defendem as suas ideias e submete as suas vontades a uma vontade maior, a uma necessidade maior. E nós achamos, gente, que isso, numa boa, é a única forma de viver nessa sociedade que a gente vive sem estar alienado pelo capitalismo. Não há nenhuma atividade tão desalienada nessa sociedade do que a luta organizada para destruir o capitalismo. E a luta efetiva, consistente, coerente, consequente para destruir o capitalismo é a luta organizada no Partido Revolucionário. Não vai ser fruto de uma ação individual, não vai ser fruto de nenhum voluntarismo, não vai ser fruto de heroísmo nenhum. É fruto de uma luta organizada, coletiva da nossa classe e da construção de uma direção revolucionária capaz de conduzir essa luta.